A palavra de hoje é de uma importância tão grande que eu tenho certeza absoluta, por mais que você seja um crente cuidadoso, por mais que você tenha uma capacidade variada na igreja, mas eu tenho certeza absoluta que você será atingido pela palavra de hoje. Porque a palavra de hoje toca em todos nós diretamente. Se você quer conferir isso que eu estou dizendo, fique atento. Fique atento e perceba que esse prelúdio que eu estou fazendo é uma verdade irrefutável. Mateus 4,19. E disse-lhes Jesus dizendo: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei pescadores de homens, pescadores de vida, pescadores de alma. Eu me referi a que todos seriam tocados, porque todos nós percebemos que temos perdido muito dessa qualidade. Temos perdido muito da parte principal, da parte vital da mensagem de Jesus Cristo. E temos andado preocupado com muitas coisas. E o mais importante, o núcleo da nossa chamada, na maioria das vezes tem ficado de segundo plano. Nos envolvemos com tantas coisas, e a especialidade maior que o Senhor quer para a sua igreja vai ficando de lado. E essa especialidade é ganhar almas. Essa especialidade que o Senhor quer para a sua igreja é fazer o reino de Deus crescer. É fazer o reino de Deus ir mais avante. Porque o reino de Deus não cresce simplesmente quando nós adquirimos mais um patrimônio para a igreja. O reino de Deus não cresce quando nós acumulamos alguma quantidade de recursos financeiros com um certo propósito em nome da igreja. O reino de Deus cresce quando mais uma alma aceita Jesus. E a minha certeza de que essa palavra fala com todos nós é porque eu sei que você sabe que nós estamos com saudade de almas se rendendo aos pés do Senhor. Eu sei que você sabe disso. Temos tido muitas pregações, temos tido muitas reuniões, temos tido muitas festas, temos nos preocupado bastante com organizar as coisas na igreja, mas com tudo isso, não sabemos por qual motivo. Será que todos em volta da nossa igreja, na nossa cidade, já estão salvos? Será que não tem mais ninguém para ser alcançados? Será que todo mundo já foi evangelizado? Por que não temos visto tantas almas se renderem como outrora? Essa preocupação é uma preocupação de todo membro ativo, saudável. Todo membro se preocupa com isso, porque não tem coisa pior do que o sentimento
de inutilidade. Não tem coisa pior do que um dia após o outro e o principal não acontece. Esta noite, a minha oração a Deus é que Ele nos toque com esta palavra, que Ele nos faça incomodados, não perturbados, não é? Vamos sair daqui preocupadíssimos a ponto de nos desesperar. Não, nada disso. A palavra de Deus não é para a morte, é para a vida. Mas é preciso que o Senhor assopre sobre nós para tirar a cinza de cima da nossa brasa. Porque a brasa vermelha cria cinza branca, se não for assoprada, a brasa vira carvão. A brasa vermelha cria cinza branca, se a cinza branca não for assoprada, a brasa vira carvão. E acabou o fogo. Então nós precisamos muito de sermos sacudidos pelo Espírito de Deus para o bem. Precisamos muito que o Senhor nos anime com o seu Espírito para fazermos a obra dele. Depois de ordenar a quem quisesse entrar no reino dos céus que se arrependesse, Jesus os convida para segui-lo. Na terça-feira, no versículo 17, nós vimos que ele disse: arrependei-vos. Essa foi a mensagem. Agora hoje ele diz: vinde após mim. Depois de nos chamar para o arrependimento, ele diz: agora venham a mim, sigam-me, sigam-me. Eu não sei se tem alguma ligação, não conheço historicamente, profundamente a informática, nem conheço profundamente todas as vias da comunicação cibernética, mas uma coisa eu percebo: hoje nós temos uma mensagem que fala muito, seguidores. Hoje muita gente se projeta pelo número de seguidores que tem no Instagram, no Facebook, e às vezes pessoas exibem, artistas, pessoas importantes, se envaidece pelo número de milhões de seguidores. Milhões de seguidores. Jesus muitas vezes nos chama para segui-lo. Seguir a Jesus é melhor do que seguir a qualquer outro artista deste mundo, a qualquer outro nome importante, a qualquer outro gênero deste mundo. Seguir a Jesus é ter certeza absoluta que está seguindo o Filho de Deus, o próprio Deus que veio conosco. Então é interessante ver isso. Ele agora diz, depois que falou para nos arrepender, ele diz: vinde a mim, vinde a mim. Essa palavra tem um significado tão importante, porque quando ele diz vinde a mim, ele está apelando de forma direta para a sua vontade. Ele não está te ameaçando. Se você não vier, vai acontecer isso. Ah, vem a mim, porque senão a coisa vai ficar muito difícil para você. Vem a mim, eu vou te ajudar. Ele não está dizendo muito sobre isso. Ele está simplesmente dizendo: vinde a mim. Ele está apelando para a sua vontade. Sabe por quê, irmãos? Porque para servir a Deus,
não tem valor algum se nós não o fizermos de todo o coração. Se nós realmente não optarmos por deixar o que precisa ser deixado, porque o arrependimento é, como nós vimos, mudar de direção, deixar a frente para onde estava antes, deixar o prazer que tinha, abandonar certos costumes. E então, se nós estamos dispostos e arrependidos do pecado, nós estamos preparados para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Eu imagino assim que o que Jesus está querendo dizer aqui nesse texto é em cima do que nós vimos na terça-feira passada, sobre a parábola do filho pródigo, em que ele realmente se arrependeu da situação em que ele estava vivendo, deixou os porcos, mas eu imagino que se ele se arrepende, vira a frente para a casa do pai, que ele sabia onde estava, porque ele deixou a casa, ele sabia o rumo, vira as costas para o mal, mas se ele para no caminho e não avança até chegar na casa do pai, não aconteceria nada. Ele, depois que arrependeu-se, depois que tomou a decisão, depois que caiu em si, ele precisava ir até o encontro do pai. É isso que Jesus está dizendo. Se arrependeram? Agora sigam-me. Não adianta arrependido sem produzir a finalidade para a qual o arrependimento te impulsionou. Projeto parado no meio é um arrependimento sem busca do Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos perfeitamente que há limitações diversas em cada tipo de pessoa, em cada ser, em cada pessoa diferente, em cada cultura, em cada família, em cada indivíduo, pela sua maneira de ser, pelos seus problemas pessoais internos, que impede que as pessoas sejam todas bitoladas com a mesma produção, com o mesmo dinamismo. Não, nós não somos robôs, nós somos pessoas diferentes uma das outras. Mas o que é importante é que em qualquer intensidade que nós estivermos, em qualquer situação que a nossa vida nos permita, ou rápido, ou devagar, ou produzindo o que devíamos produzir, ou produzindo menos do que devíamos produzir, mas o que é importante é estar seguindo a Jesus. O que é importante é estar sabendo que ou eu estou caminhando rápido para encontrar com Jesus que está ali naquela parede, ou eu estou caminhando devagar por causa de muitas limitações, mas eu estou caminhando para lá. Ou outros passam por mim nessa caminhada de fé, mas nesta caminhada não me encontrarão voltando para onde eu virei as costas antes. Não me encontrarão anulando o meu arrependimento. E esse é o problema que nós temos hoje, meus irmãos. Esse é o problema. Nós somos tentados, somos atingidos, e o alvo do adversário é só um: nos tirar da frente que acatamos depois que nos arrependemos. Ele quer que, como o antibiótico tomado pela metade, além de não cumprir o propósito de acabar com a infecção, também atrapalha o corpo para outros combates à mesma moléstia, à mesma bactéria.
Assim como uma pessoa que toma antibiótico por qualquer coisa e não completa os 7 dias que o médico manda, toma um comprimido hoje, um pedacinho de comprimido do mesmo comprimido amanhã, outro dia não toma nada. Assim como essa pessoa causa um problema tremendo para o seu corpo físico, assim o crente que se arrepende e não segue a Jesus, causa um problema tremendo para o seu espírito, porque brinca, e a Bíblia tem uma declaração forte sobre isso. Sabe qual é o grande problema que nós temos que ter cuidado para que ele não nos acometa? É a mente cauterizada. Mente cauterizada é igual antibiótico mal tomado. Mente cauterizada é um problema sério, porque você está ouvindo, mas você perdeu a sensibilidade. Você que eu digo não é ninguém que eu esteja me dirigindo, você é um pronome impessoal que eu estou usando para deixar uma mensagem. Então nós temos que ter muito cuidado para que nossa mente não seja cauterizada para a palavra de Deus, porque senão não surtirá mais efeito, e a gente pode ver fogo do céu caindo perto do nosso vizinho, mas não nos atinge mais. Mas, no entanto, a gente está na igreja, a gente gosta da música, a gente de vez em quando dá uma lidazinha no texto, mas a gente não avança, porque não acatamos a proposta do depois do arrepender-se. Arrependeu? Agora siga-me, disse Jesus. Vinde a mim. Isso é muito importante. Aquele que aceitasse seguir Jesus, segui-lo, Jesus o faria pescadores de homens. Jesus iria fazer daquele que aceitasse segui-lo, que eles fossem pescadores de homens. Essa mensagem era bem contextualizada para aqueles apóstolos, a maioria deles acostumado com pescarias, viviam disso. Houve até uma família que estava pescando, pai, o filho, todo mundo pescando, tinha os empregados, não sei quantos mais tinham. Quando Jesus chamou, diz o texto que ele deixou as redes e o barco com os empregados e foram, porque era a profissão deles. Isso é uma coisa que é tão comum na Bíblia, que certa vez Jesus chamou também um tesoureiro. Chamou um tesoureiro, um contador, um homem de negócios, um homem que trabalhava na alfândega da época, um homem que tinha alguma coisa parecida com a nossa Receita Federal de hoje, alguma coisa assim. E ele estava sentado na coletoria. Um homem que tinha compromisso, responsabilidades com o Império Romano, que governava forçosamente o povo de Israel. E Jesus passou, o nome dele era Mateus ou Levi. E Jesus passou na porta da coletoria e disse: segue-me. E largou tudo e seguiu a Jesus. Nós encontramos um outro cobrador de impostos corrupto de marca maior. Ele era tão corrupto que quando o evangelho chegou perto dele, ele disse: se roubei alguém, devolvo 4 vezes mais. Tamanha era a consciência dele com referência à cobrança de impostos que ele fazia para Roma. Mas Jesus olhou para a árvore onde ele estava e disse: Zaqueu, segue-me, desce,
Pai, me leva, porque hoje eu quero ir na tua casa, hoje vou pousar na tua casa. Hoje eu quero ficar hospedado na tua casa. Como que Jesus faz as coisas, né? Completamente diferente do nosso critério seletivo. Às vezes nós temos nossas maneiras de selecionar nosso grupinho, aqueles que a gente quer que nos siga. É muito comum convites para seguir. Siga-me, siga-me. Clica no sininho, dá um ok. Siga-me. É muito comum. Jesus não fez seleção direta. Ele ia passando, ia chamando, e as pessoas iam. E às vezes ele era julgado por causa dos seus seguidores. Mas o que interessa não é qualquer pessoa que estava seguindo. O que interessa é que quando Jesus estava à mesa com Zaqueu, olhando no olho de Zaqueu, talvez uma casa luxuosa, feita com dinheiro fácil, como aqui tem muitas casas bonitas aí, mas às vezes a arrecadação é duvidosa. Jesus não se impressionou com nada daquilo, nem perguntou: ô Zaqueu, e essa casa, hein, Zaqueu? Como foi adquirida? Jesus não falou nada disso. O pessoal lá fora estava criticando porque Jesus estava à mesa na casa de Zaqueu. Mas Jesus somente trocava olhares com Zaqueu. E nessa troca de olhares, olhando um para o outro, Zaqueu disse: mestre, se roubei alguém, estou disposto a devolver. E tem mais. Do que sobrar, do que restar da minha devolução, o que ficar para mim, eu ainda vou partir a metade para os pobres. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Como nós revelamos que somos filhos de Abraão? Quando nós nos predispomos a seguir a Jesus. Isso é muito interessante. Glória a Jesus. Aquele que aceitasse aprenderia a pescar homens, pescar almas. Por certo, os discípulos não entenderam esse chamado muito estranho, chamado muito complicado, porque eles eram pescadores de peixes, e Jesus agora os chama para ser pescadores de homens. Como isso? Próprio de Jesus nos chamar a atenção de uma forma além do nosso entendimento. Porque quando algo vai além do nosso entendimento, mas diz respeito a nós, é uma oferta, é um convite, muito embora eu não entendo, mas dirigiram para mim, isso chama a atenção, para que a gente realmente procure entender esse chamado. Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Não entenderam naquela hora, mas depois entenderam. Vocês verão daqui a pouco que realmente o pescador maior daquela situação toda era Pedro. E vocês verão como Pedro se tornou pescadores de homens. Como Pedro ganhou almas para o reino de Deus. Esse é o maior chamado proferido por Jesus. Sabia, irmãos, que Deus chama uns para apóstolo, outros para profeta, chama outros para profetas, apóstolos, doutores, pastores e mestres. Mas, irmão,
Sabia que o maior chamado de Jesus é o chamado para ganhar almas? Sabia que nem todos são doutores, nem todos são mestres, porque se todos fossem mestres e doutores, onde estariam os discípulos? É a mesma coisa, se todos fossem ricos e milionários, quem correria atrás do caminhão de coleta de lixo com um saco de lixo meu para levar? Se todos fossem milionários, se todos fossem doutores, se todos tivessem o mesmo título, se todos se vestissem com a mesma grife, quem ia fazer os trabalhos mais humildes e mais simples? Ninguém ia querer fazer. Então nós entendemos claramente que ganhar almas é um chamado que atinge a todos. Você pode até dizer: eu não fui chamado para ser mestre. Sim, perfeito, não tenha dúvida, nem todos foram. Eu não fui chamado para tocar. Olha só quantos instrumentos bonitos. Instrumentos aí, até importados tem aí. Mas sabe que se eu sentar ali vai ser um arraso? Sabe que se eu pegar um instrumento desse aí, eu vou me tornar um palhaço e vocês vão rir de mim, porque eu não vou saber ligar, dar nem um acorde ali que pelo menos dê para entender que é o hino 15 que eu quero tocar. Eu terei que dizer para vocês: olha, eu estou querendo tocar o hino 15. Aí você vai dizer: mas está longe. Esse barulho que você está fazendo aí não tem nada a ver com o hino 15. Porque eu não sei usar o instrumento. Não fui chamado. Então, querer ser mestre sem ser chamado não é uma boa decisão. Agora, meu irmão, uma coisa eu te digo: o Senhor te chamou, porque senão você não estaria aqui. Numa terça-feira, muitos trabalham pesado, muitos trabalham em hospitais, fazendo milagres, para ver se ameniza o sofrimento de alguém, porque às vezes falta até esparadrapo para colar a gases na ferida. Tamanha a realidade que nós vivemos aqui. E muitos estão nessa luta toda, ainda pegam um ônibus lotado e vieram para o culto aqui hoje. E vem toda terça-feira. Por que isso? Naturalmente, porque você valoriza, porque você foi chamado. Agora, uma coisa também quero dizer para todos vocês: Deus não te chamou para nada. Sabe o sexto dedinho que alguém tinha aqui? Balançando aqui. Não é todo mundo que tem, mas tem umas pessoas que têm. Eu já vi muitos. Sexto dedinho. Ele tem até unha, tem uma unhazinha. Só que ele não pega nada, ele atrapalha. Às vezes você vai passar a mão aqui, ele só atrapalha. Deus não te chamou para nada. Deus não te chamou para ser o sexto dedinho. Se Deus te chamou, e eu creio que Ele te chamou, e você está no desempenho perfeito das suas faculdades, está na idade ainda produtiva, se você ainda tem saúde suficiente, Deus te chamou para alguma coisa. Deus te chamou para fazer alguma coisa. Não pode fazer algo diferente por causa das suas condições. Então procura descobrir o que você pode fazer, porque Ele te chamou para algo na obra dEle. Que
que eu vou fazer de vocês pescadores de homens, disse Jesus. Maior do que construir grandes templos. Esse chamado de Jesus é maior do que o chamado para construir catedrais, grandes templos, maior do que isso. Muito maior. Olha, você diz assim, mas pastor, sem templos a gente não pode adorar a Deus. Sim. Só que o chamado para ganhar almas é maior do que o chamado para construir templos. É maior do que o chamado para organizar grandes convenções e grandes ministérios. Dificilmente você vê alguém brigando por ganhar almas. Dificilmente. Você vê alguém numa luta tremenda para ganhar almas. Mas é muito comum ver alguém brigando por causa do patrimônio da igreja. E tem gente que briga por causa do salário. Se você entrar nas páginas da justiça, você verá coisas decepcionantes. Mais decepcionante do que um pastor ganhando R$1.000 por mês, por dia. Por mês o quê, rapaz? Por dia. R$30.000 por mês. R$30.000 por mês é muito dinheiro, não é? Você diz, nada, pastor, porque o senhor é pobre. Pobre, quando pega R$1 milhão ou R$1.000, sai pulando. Porque quem nunca viu muito dinheiro, quando vê R$1.000, pensa que é um dinheirão. Mas, irmão, Deus não chamou pastor nenhum, por mais capacitado que seja, numa circunstância de um país pobre como o nosso, rico de filhos pobres, para ganhar R$1.000 por dia. Pastor, eu sou empresário, pastor. R$1.000 eu ganho, um negócio que eu faço, eu ganho R$100.000, pastor, tá? Um dia só. Tudo bem. Você é empreendedor, é um empresário. Mas para um pastor, R$1.000 por dia é muito. É tão muito que tem gente brigando aí. Brigando. O chamado de Jesus para segui-lo é maior do que o chamado para ser líder de grandes movimentos, de grandes conversões. Por isso que a cada momento nós percebemos que Deus parece que reverte as coisas e a gente de vez em quando está vendo um grande título, uma grande empresa gospel, uma grande gravadora, uma grande empresa assim, descendo. Porque Deus percebe que o chamado principal não é esse. Não é esse. E aí os escândalos acontecem. Esse chamado de Jesus aqui, em Mateus 4,19, faz parte da grande comissão. Faz parte da grande comissão. A grande comissão está em Mateus 8, 19 e 20. Essa é a grande comissão. Vale a pena você ler. Vale a pena jogar na tela. Vale a pena conferir. Mateus 28, 19.
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essa é a grande comissão. Ele nos chama, Ele nos inicializa no arrependimento, Ele mostra a importância do arrependimento, depois Ele nos chama para nos capacitar, e depois Ele nos comissiona para colocar em prática o maior chamado que um homem ou uma mulher pode ter na igreja: ganhar almas, se tornar pescadores de almas. Às vezes nos confundimos tanto, né? Próprio da nossa natureza. Nos confundimos tanto. Às vezes fazemos nossas enquetes pessoais e registramos no nosso arquivo: tantas almas eu ganhei para Jesus. Muitas almas ganhei para Jesus. E nos esquecemos que quando uma pessoa aceita Jesus por causa de uma pregação que ele está ouvindo agora, ou por causa de um convite para vir a Jesus, ou mesmo por querer me acompanhar para vir à igreja, nem sempre fui eu quem ganhei esta alma para Jesus. Nem sempre. Porque tem tanta gente que semeou nesta vida, e este fruto amadureceu, e casualmente eu fui chamado, porque uns são chamados para plantar e outros para colher. Mas é importante saber que o que interessa é nós sermos chamados para fazer a vontade do Senhor. E a vontade de Deus é esta: que as pessoas venham ao arrependimento e conheçam a Jesus como Filho de Deus e Salvador do mundo. Essa é a vontade de Deus. Com a chegada do Espírito Santo, os discípulos aprenderam a pescar almas para o reino dos céus. Foi só o Espírito Santo agir, chegar, e eles aprenderam. Olha Atos 2:40, 41 e 42. E com muitas outras palavras, testificavam e os exortavam, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Lembra do que Jesus fez com Pedro, que estava lavando as redes? E Jesus disse: Pedro, lança-te ao mar. Ele disse: já lavei as redes, não pegamos nada, agora lança à direita. Já lançamos para todo lado, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. E lançou a rede, e foi tantos peixes, 183 me parece, né? 153 grandes peixes, diz o texto. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, eu te ensinei a pescar aqueles peixões lá, tu lembra? Parafraseando. Agora eu vou ensinar vocês
pescar homens. Eu vou ensinar vocês a ganhar almas para o meu reino. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é peixe nem barco. O reino de Deus é o quê? Gozo, paz, alegria no reino, na casa de Deus. Esse é o reino de Deus. É interessante como nós percebemos que para ser ganhador de almas, precisa seguir a Jesus, precisa seguir. Ah, Senhor, eu te sigo. Sim, então, venha, continue me seguindo, você será ganhador de almas. Ganhador de almas. Irmãos, eu fico impressionado e confesso que fico um pouco assustado. Talvez eu esteja sendo assustado em vão, sem necessidade, porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Mas como eu pela misericórdia do Senhor, estou envolvido e atendi o chamado do Senhor desde jovem, eu me lembro dos jovens da minha época, e eu me lembro como aqueles jovens se dedicavam às pregações, cantavam, faziam duplas. Mas de um dado momento para cá, parece que as coisas começaram a tomar outro rumo, e a pessoa começa a cantar e tudo, imediatamente já quer gravar, já quer vender, faz um bloquinho de músicas, gravar no CD. Hoje ninguém está querendo mais, porque não vende mais. E você entra na internet, e quando chega lá está a irmã ou irmão, segue-me, dá um joinha aí, sou eu. E as pessoas têm uma importância tão grande para o seu nome crescer, mas o que Jesus está dizendo é para segui-lo, para ganhar almas para o reino de Deus e para tornar-se pescadores de homens. Esse é o nosso chamado principal. E naquelas almas que se converteram, que Pedro ganhou, 3.000, numa chamada, numa pregação só, 3.000. Eu ouvi uma pregação recentemente, interessante. Pela colocação desse texto que você pode ver lá, naquele dia foram batizados 3.000. Como será que foi esse batismo, hein? No rio? No mar? Como foi esse batismo? Não sei. Talvez com água jogada na cabeça. Porque para batizar 3.000 num dia é muita coisa, viu? Muita coisa. Mas o importante é que Jesus chamou Pedro e ele se tornou pescadores de almas. Isso foi no primeiro sermão. E ele continuou tão dinâmico que no segundo sermão, em Atos 4:1 a 4, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus Cristo a ressurreição dos mortos.
Lançaram a mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Viu como é que Jesus quer, irmãos? Jesus quer assim, que a gente aprenda a ganhar almas, cada um dentro da graça que Deus der, mas o importante é que você atenda o chamado. Os discípulos que foram dispersos de Jerusalém com a perseguição, também aprenderam a ganhar almas, porque eles receberam o Espírito Santo, e a perseguição começou, Atos 8:4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe 8:5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os milagres que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Era assim que a coisa acontecia, porque Jesus disse que iria fazê-los ganhadores de alma. Billy Graham. Cadê Billy Graham? Está na glória. Morreu. Fisicamente desapareceu. Já leram a biografia de Billy Graham? Vale a pena ler. Vale a pena. Quantas cruzadas? Só que no Brasil foram várias. Encheu o Maracanã. Encheu o Maracanã total. Só para quê? Que o povo foi lá para ver Billy Graham pregar. E o que ele tinha de mais? Somente uma coisa: aprendeu com Jesus a ganhar almas. Era um exército de pessoas com pranchetas em todos os países por onde ele foi. E Deus deu uma capacidade, essas pranchetas, para anotar o nome dos novos convertidos. Eram milhares e milhares que vinham. E Deus deu uma capacidade para Billy Graham tão grande que ele se tornou conselheiro dos presidentes dos Estados Unidos. Quase todos da época dele o tinha como conselheiro. Enfrentou muita dificuldade, mas ganhou muitas almas para o reino de Deus. Irmãos, que o Senhor nos dê despertamento para buscar o nosso Deus. Porque não tem coisa pior do que isso aqui, ó. Isso aqui é uma bomba de encher o tanque do carro. Imagine isso. Isso aqui é como se fosse uma bomba de encher o tanque do seu carro de combustível. Aí você chega aqui, encosta o carro aqui, e o frentista diz: pois não, doutor, enche o tanque. Aí você enche, e ele pergunta: até o disparo ou... Não, pode sacudir para pegar mais. Aí balança o carro, lota. Você paga, fecha tudo, agradece, liga o carro e sai.
Pois não, doutor. Enche o carro. Ué, encheu o tanque, deu uma volta na bomba? Então não está com o tanque furado. Não fez nada. Não andou. Sabe que essa é a história das Assembleias de Deus em muitos lugares? E de muitos de nós. Nos enchemos do Espírito e pedimos ao Senhor: Senhor, enche-me da tua graça. Senhor, enche-me do teu Espírito. E cantamos: eu quero mais e mais de Cristo, eu quero mais do seu poder. Mas para quê? Para que encher tanto? Para que encher o tanque tanto? Para andar, para ir longe. Mas encher o tanque para nada é complicado. Eu sei que essa mensagem não arranca muitos, glória a Deus. Eu sei que essa mensagem é muito, sacode muito. Porque a gente fica pensando: meu Deus, não é que eu fiz um propósito em janeiro de ganhar uma alma para Deus esse ano? E já estou em junho e ainda não ganhei a alma, uma! Viu como nós somos? Nós precisamos melhorar, não tenha dúvida. Precisamos melhorar. É por isso que nós cantamos: sempre melhorando. Tem um corinho que fala assim, que nós queremos estar sempre melhorando no Senhor. Mais ou menos assim. Tem que melhorar sempre. E Deus vai nos dar graça. Evangelize, mostre que é crente, põe uma frase perto da sua mesa, dê um bom dia Salvador para alguém, quebre o gelo, faça como Jesus, dá-me de beber, para a mulher samaritana, porque os discípulos tinham ido comprar comida, e ele estava sozinho, e ele falou de Jesus para a mulher. Parece não valer a pena falar só para uma pessoa, mas se lembra que ela deixou o cântaro, saiu correndo, foi lá e trouxe a cidade toda para ouvir Jesus? Viu como foi que Jesus ensinou essa mulher a pescar? Não foi de anzol, foi de rede. Ela foi lá e disse: encontrei um homem no poço que disse toda a minha vida, porventura não é esse o Cristo? E o povo, correu para lá. E ela ficou toda feliz, e começou a querer ajudar as pessoas a entender. E os homens disseram: mulher, cala a boca, não é mais pela tua palavra que nós estamos aqui. Nós estamos certos que esse homem é o Cristo, o Filho de Deus. Mas foi ela que foi lá e buscou. Então, meu irmão, pode ser que você não tenha ninguém anotado na sua carteirinha, na sua cadeira, no seu iPad, que você ganhou para Jesus, pode ser. Mas quem sabe você deu a primeira gotinha da palavra de Deus na vida daquela pessoa e apontou Jesus como aquele que mata a sede totalmente. Que Deus abençoe a nossa igreja. Eu estava falando da minha preocupação com os jovens e interrompi, não falei totalmente qual era a minha preocupação. É que naquela época, muitos anos atrás, 1965, eu saía com os jovens para evangelizar
na cidade de Séries. Sol quente e terrível. Mas qualquer um que você dava o microfone pregava. Pregava de ficar na ponta do pé. Era homens e mulheres, não é só os homens não. Pregava, pregava, pregava. E hoje, quando eu encontro as pessoas daquela época, estão parecidos comigo. Barrigudo, careca ou de cabelo branco, usando dentadura, usando óculos. Quer dizer, está indo, né? Tchauzinho, estou indo. Aí eu fico pensando, Senhor, cadê os jovens de hoje, do jeito dos jovens da minha época? Como será a próxima geração? Que Deus nos ajude.